Bom dia, a paz do Senhor. É muito bom estar aqui para hoje mais uma vez. Aprendermos juntos com esta lição da Escola Bíblica Dominical Adulto, desse segundo trimestre, que traz como tema relacionamentos em família. A semana passada nós falamos a respeito do relacionamento entre nora e sogra, quando tratamos da história de Ruth e Noemi. Hoje nós temos a lição número 8, que traz o título A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos. A minha oração neste dia é que o Espírito Santo de Deus ilumine o nosso coração, a nossa mente, para que possamos aprender dele tudo que ele tem para nos ensinar através do estudo da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Se você tiver a revista da Escola Bíblica Dominical, tenha ela na sua mão, mas tenha também com você um exemplar da Bíblia Sagrada. Isso é muito importante, tanto quando nós estamos estudando em casa, quanto quando nós formos para a igreja também. Então, vamos hoje ver que o nosso título hoje qual que é? Repete comigo agora. A importância da paternidade na vida dos filhos. Outra vez. Fala junto comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. A importância da paternidade na vida dos filhos. A nossa lição hoje está baseada no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 12 ao 17 e o 22, e o capítulo 8, do primeiro versículo ao terceiro versículo. A nossa palavra-chave hoje é paternidade. Você lembra qual era a palavra-chave da semana passada? Lembra? Que bom que você lembrou. Honra, exatamente. Mas hoje nós temos a palavra-chave sendo paternidade. E o nosso título da lição, mais uma vez, a importância da paternidade na vida dos filhos. Muito bem. Para você que não me conhece, eu sou a missionária Ivailza Marques. Eu faço parte da Assembleia de Deus Ministério Belém. E também sou conhecida como Tia Iva para os trabalhos infantis. Deus abençoe sua vida. Nós temos hoje o texto áureo da nossa lição, que está baseado em Efésios capítulo 6, versículo 4. Efésios está no Novo Testamento, certo? Logo depois do livro de Gálatas. Então, Efésios 6, capítulo 4, diz assim, eu vou ler até na Bíblia, certo? Diz assim, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Esse é o nosso texto áureo dessa lição. Vamos repetir? E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6, versículo 4. Nós temos também a verdade prática, que diz assim, quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Temos a leitura diária, mas a leitura bíblica em classe, que tem a palavra-chave paternidade, não esquece não. E vamos ler então, 1 Samuel capítulo 2, diz assim, eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua.
E dizendo-lhe o homem, queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia, não, agora a hás de dar, e, se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 22, desse capítulo 2 de 1 Samuel. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Agora vamos para o capítulo de número 8, desse mesmo livro, 1 Samuel. Nós estamos na leitura bíblica em classe. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Muito bem, nós temos na lição dessa semana, com esse título, A Importância da Paternidade na vida dos filhos, nós temos, a lição está dividida em três tópicos. O primeiro tópico dele é a paternidade dentro da família. O segundo, tipos de paternidade extremista. E o terceiro, o fracasso de dois pais relapsos com os filhos. Então vamos começar vendo aqui algumas coisas que nós vamos focar nesse estudo dessa lição, dessa semana. São a história de duas famílias. A família de Eli, com seus filhos Ofni e Finéias, e a família de Samuel, com seus filhos Joel e Abias. Olha só, o que nós vamos ver aqui. É uma lição interessante. Por quê? Porque vai tratar da família de duas pessoas importantes. Quem era Eli? Eli era o sumo sacerdote. Eli é aquele que estava lá no templo quando Ana vai orar a Deus no altar. E ele está ali vendo aquela situação. E ele pensa, ele deduz por aparência que Ana estava embriagada. E ela diz, não, meu senhor. E Ana naquele dia faz um voto que se Deus desse um filho varão a ela ofereceria ao Senhor de volta. E isso Ana fez. Nós conhecemos essa história. Se você não conhece ainda, vai para o livro de 1 Samuel, tá bom? Então, olha só. Mas Eli já tinha seus filhos, Ofni e Finéias. E nós lemos aqui a conduta desses filhos de Eli. Mas nós vamos então agora para a paternidade dentro da família, que é o primeiro tópico. Não esquecendo que nós vamos falar sobre a família desses dois homens de Deus, certo? Vamos lá. A paternidade dentro da família é o primeiro tópico, certo? A primeira família, após a queda, o primeiro casal, qual foi o primeiro casal? Adão e Eva. Depois, no Jardim do Éden, quando esse casal, eles caem, eles são retirados do jardim e Deus dá para eles uma coisa, inicialmente ele gerou dois filhos, quem foi? Adão e Eva. Mas eles, quando eles pecaram, Deus disse para o homem assim, olha, a partir de agora, tu vais comer do trabalho seu mesmo, do seu suor, você vai lavrar a terra. A mulher, ele disse assim, tu com dores conceberás e terás filhos, certo? Mas de ti nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Por quê? Porque lá no Jardim do Éden, a serpente foi quem enganou a Eva, certo? Então vamos lá. Essa história está em Gênesis, no capítulo 4, versículos 1 e 2. No princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como líder dentro do lar. Responsável por... Qual era a responsabilidade do pai? Prover alimento e cuidar da segurança de sua família. Qual era o papel da mulher? Cuidar
dos filhos da casa, ser ajudadora de seu esposo, certo? No caso, alguns sacerdotes, como é o caso do sacerdote Eli e Samuel, eles se preocuparam muito mais em exercer o seu papel sacerdotal do que ensinar seus filhos e conduzi-los. A missionária, mas será que eles não ensinaram? Não estou dizendo isso. Eles ensinaram, mas eles não aprenderam. E talvez não tenha havido um certo empenho em ver onde estava sendo saído do caminho para chamar a atenção, a responsabilidade e mostrar que não era assim que se caminhava. E chega um momento onde não se há mais o que fazer. E aí nós vamos ver aqui, no primeiro parágrafo do primeiro tópico da lição que traz o título A Paternidade Dentro da Família, que fala sobre a primeira família, que é Adão e Eva. Agora nós vamos para ver aqui nesse primeiro parágrafo também que Eli e Samuel, a despeito da vida ilibada perante Deus, porque eles eram homens sinceros, corretos, diante de Deus e diante do povo. Mas uma coisa aconteceu com eles. Eles foram displicentes. E isso é um perigo. Às vezes nós confiamos demais e botamos capas. Como a gente fala muito, passou o pano, fez vista grossa. Talvez tenha acontecido isso. Eles foram displicentes com a sua própria família, principalmente. Olha só. Principalmente com seus filhos. E agora nós vamos para o segundo parágrafo desse primeiro tópico que fala da paternidade dentro da família. Nós estamos estudando a lição bíblica da Escola Dominical Adulto, que traz o título A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos. Vamos ao segundo parágrafo do primeiro tópico. A falta de autoridade no lar. Isso é um perigo. Os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal. Porém, foram descuidados com relação à autoridade no lar. E isso é muito perigoso. No contexto atual, a história se repete. Olha só o que é que diz a lição. Que muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e provêm as suas famílias, mas falham com suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Nós vemos muito isso. Nós vemos famílias de pastores, de obreiros, onde os pais são um exemplo, são um referencial, mas quando se olha para os filhos, é uma decepção. Por outro lado, nós vemos famílias de pastores, de obreiros, que são responsáveis e que nós olhamos para seus filhos, para sua família, e nós vemos uma família sincera, uma família correta, e isso é muito bom. Mas aqui, quando estamos nos referindo a Eli e Samuel, nós não vemos isso. Nós vemos que eles cuidam muito bem da parte espiritual, do povo, da sua posição, mas eles esquecem, eles pecam nesse ponto. Eles falham nesse ponto de observar qual é o comportamento dos seus filhos. Esse desempenho negativo tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos com seus pais. Muitas vezes, filhos se queixam que são colocados lá atrás, que os pais, o pai, no caso nós estamos falando sobre o pai, a figura masculina, que é o responsável por tudo isso, mesmo sabendo que as mães elas são ajudadoras e que muitas vezes é realmente quem mais se destaca, mas nós não vamos para esse ponto. E nós vemos que existem filhos que se queixam que seus pais, que seu pai não está dando atenção a ele como ele está precisando, porque não tem tempo. Todo o seu tempo está relacionado com preparar o esboço da mensagem,
atender no gabinete pastoral, cuidar da vida da igreja, cuidar dos problemas que surgem dentro do ministério, mas esquece que o seu ministério começa dentro do seu lar. O seu ministério começa dentro do seu lar. Não adianta eu arrumar a casa do vizinho e a minha casa está desarrumada. Então nós precisamos continuar aprendendo. E através dessa lição da Escola Bíblica Dominical, nós estamos sendo chamados à atenção para cuidar da paternidade, do cuidado dos nossos filhos. Então olha só. No 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 12, que nós lemos aqui, diz o que? Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Ora, mas eles não eram filhos de um sacerdote, eles não eram filhos de uma pessoa importante, uma pessoa que cuidava da vida espiritual do povo. E por que eles não conheciam o Senhor? Sabe por quê? Porque ser filho de crente não é ser crente, não é ser cristão. Deus não tem netos, Deus tem filhos. E aqui está dizendo que eles eram filhos de Belial. Olhe que negócio terrível isso. Então vamos lá. É possível imaginar dois sacerdotes que ministravam em Israel no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos e enganosos perante toda a congregação de Israel? Foi o que aconteceu. Os filhos de Eli, só o pai dele não percebia isso. Mesmo que a notícia chegava para Eli, mas Eli não tomava uma posição quanto a isso. E os filhos de Eli, eles praticavam ações que eram contra aquilo que o seu pai ensinava ao povo. O respeito, a cumprir todo o processo daqueles sacrifícios. Então vejam só, os velhos sacerdotes exerciam autoridade em todo Israel. Era muita coisa, mas não exerciam autoridade dentro de casa, porque os filhos os enganavam. Quantas vezes nós vemos falar de filhos que fez escondido do pai, fez escondido da mãe, mas não está escondido dos olhos de Deus. E muitas vezes os pais realmente não sabem o que os filhos estão praticando. Mas existe casos, no caso aqui de Eli, chegava a notícia para ele. Mas a Bíblia diz que ele estava muito velho, quem sabe cansado de tanto que falou, e seus filhos, eles não conheciam ao Senhor. Por que eles não conheciam ao Senhor? Porque eles se acomodaram em ver, opa, eu sou filho do sacerdote. Então, eu tenho tudo aqui programado. É igual a gente vê algumas vezes, eu sou filha de pastor. Sou filha de pastor. E o meu pai foi um pastor, já dorme no Senhor, que nos ensinou dia a dia. Meu pai, eu cresci vendo meu pai sentado à mesa, lendo a Bíblia, e a minha mãe também. E meu pai, ele ensinava os filhos. Ele conduzia a sua casa. Missionária, você não teve nenhum irmão que saiu fora dos caminhos do Senhor? Eu tive. Mas isso não é uma questão deles. É porque meu pai não ensinou? Não, meu pai ensinou. Mas eles decidiram aí, certo? Porém, aqui o caso de Eli, ele não tomou nenhuma providência. E olha só, o terceiro parágrafo desse primeiro tópico, que é a paternidade dentro da família, nós temos os problemas. No primeiro parágrafo, nós tivemos a primeira família, falando de Adão e Eva. No segundo parágrafo, a falta de autoridade no lar, que foi o que faltou de Eli e Samuel. E o terceiro parágrafo desse primeiro tópico, os problemas de uma paternidade ausente. Ora, olha só. Na vida da família, os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. O modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento quando se tornam adultos. Ora, se o pai não ensina seu filho no caminho que deve andar,
mostrando exemplos. Os filhos tendem a se tornarem adultos sem controle nenhum, achando que tudo está certo, tudo eu posso fazer, não tem consequência nenhuma. E isso é responsabilidade do pai. A paternidade aqui está sendo colocada à prova. Você, pai, precisa exercer a autoridade, mas autoridade com moderação. Mas como é isso? Autoridade não é pancada, autoridade não é grito, autoridade é amor também, entendeu? Olha só, o modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento quando se tornam adultos. Especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Olha só, ela oferece uma espécie de sustentáculo afetivo. Nesse sentido, a ausência da figura do pai é um problema grave para a família. Há estudos que mostram o impacto da ausência paterna na formação dos filhos. O pai cristão é uma referência de segurança para eles, de equilíbrio, controle das emoções e de estabelecimento de prioridades para a vida. 1 Timóteo, capítulo de número 3 e 4, vamos ver, você pode abrir a sua Bíblia agora. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, nós vamos encontrar esse texto aqui, ó. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Isso aqui está falando sobre a extrema corrupção nos últimos tempos. Além disso, de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores quanto à bondade, a gentileza, o falar correto, dentre muitos outros. Infelizmente, quando isso é negligenciado, o resultado pode ser desastroso. No caso dos sacerdotes em questão, eles não dispensavam tempo para os filhos que se tornaram rebeldes e profanos. Por que eles não dispensaram tempo para os filhos? Porque tinha muito trabalho na casa de Deus. Só que não adianta você cuidar da casa do outro e não cuidar da sua. Isso gera problema, e gera problema tanto para os filhos quanto para você, que não exerceu a sua responsabilidade dada por Deus. E aí a gente diz assim, mas existe pais que não são pai que não é exemplo para os filhos. Nós não estamos querendo ater a isso. Se você, pai, vê que você não está sendo exemplo bom para seu filho, pare agora um pouquinho e analise, volte atrás, dê um passo atrás e modifique a sua maneira de cuidar do seu filho. Acostume tomar um tempo para a sua família material. A família espiritual que está sob sua responsabilidade, se você é pastor, se você é dirigente de trabalho, é bom você cuidar. Deus te deu um rebanho para você cuidar. Mas você precisa também cuidar do rebanho que está dentro do seu lar. Ele é que vai ser espelho para os de fora. Não adianta você cuidar dos de fora e não cuidar dos de dentro. Isso é muito preocupante. E nós estamos vivendo um período difícil, onde os pais não têm mais tempo de conversar com os filhos. Por quê? O tal do celular. Todo mundo é só aqui, ó, no celular. Mas a gente pouco vê aqui, ó, com a Bíblia na mão, lendo a palavra de Deus. E talvez você, pai, esteja pecando exatamente nessa parte. Ao invés de você chegar e sentar com seu filho, mas eles já são adultos. É filho, continua filho. Muitas vezes, meu filho, ele chega aqui na minha casa, ele já é casado, tem seus filhos, e ele chega e a gente começa a comentar textos bíblicos, pregação, coisas que ele viu na internet, que chega comentando, e muitas vezes eu disse, nossa filho, eu nunca vi isso. E escuto ele, e a gente começa a conversar. Mas irmã, você é mulher, sou mulher, mas sou serva de Deus, e tenho responsabilidade também com meus filhos. Não é só
Ah, então a mulher vai dizer agora, então, oba, estou livre disso. Não está livre, não. Você também é responsável pela sua casa. É você que fica, se você não trabalha fora, você fica mais em contato com seus filhos. Então, exerça também a sua autoridade de mãe, escolhida por Deus para ser mãe desse filho. E aí nós vamos agora. Então, a paternidade, ela é uma função que proporciona um sustentáculo afetivo importante para o desenvolvimento da criança. Então, pai, seja presente na sua família. Agora nós vamos passar para o segundo tópico dessa revista, dessa lição de hoje, que está falando sobre a importância da paternidade na vida dos filhos. O segundo tópico é tipos de paternidade extremista. Nós tivemos o primeiro tópico, a paternidade dentro da família, e agora nós vamos para tipos de paternidade extremista. Então vamos dizer assim, não tem um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. O padrão ético é um só, e a ética cristã orienta os pais, a ética cristã orienta os pais quanto aos cuidados que devem ter na criação dos seus filhos. Há pelo menos 2 tipos de paternidade que devem ser evitados e devem ser corrigidos também. Vamos lá. Primeiro tipo de paternidade. Nós estamos falando de tipo de paternidade extremista. Não é bom nem o extremo para lá e nem o extremo para cá. É melhor ficar aqui no meio, certo? Então vamos ao primeiro ponto de tipos de paternidade extremista. A paternidade autoritária. Repete. Paternidade extremista, paternidade autoritária. Muito bem. O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros. Eu mando, eu faço, eu posso. Isso é um extremo. E todo extremo ele é perigoso. Sem sentimento, sem memória e sem vontade. Porque você que é pai, você já foi filho e você continua sendo filho. Você que é pai, você já foi criança. Você já errou. Você já fez birra. Você já tentou gritar. Mas você teve alguém que te ensinou, te conduziu no caminho. Então não vá ao extremo. Não seja sem sentimento e sem memória. Olha só. E não seja também sem vontade de exercer a sua paternidade. Geralmente a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordens aos filhos. É exatamente isso. Esse tipo de autoridade de imposição sabe apenas manipular os filhos e exigir deles comportamentos forçados. Tudo que se faz forçado não dá resultado. Os filhos obedecem por medo, isso é terrível, por culpa, remorso e rancor. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Olha só. Nós temos visto muitas vezes pais, filhos, que quando vê o pai, ele fica parado, estático. O que aconteceu? Meu pai vem ali. Eu vou correr para dentro de casa, meu pai vem ali. Mas quando o pai não está ali, ele faz coisas que não devia fazer. Por quê? Porque ele está escondido. Ele não tem amor. Ele não tem um ensinamento com cuidado. E é isso que resulta. Os filhos obedecem por medo. Isso é ruim. O zelo extremo de certos pais os tem feito perder seus filhos, que se desviam e infelizmente alguns nunca mais voltam à igreja. Por quê? Porque eu sou de uma época, gente, onde, olha, eu estou com 66 anos. Eu sou de uma época onde tudo era pecado. Tudo era pecado. Assembleia de Deus, Ministério Missão, Bahia, cidade de Itabuna. Olha só, tudo era pecado. Era pecado isso aqui, soltar o cabelo. Era pecado usar um brilho nos lábios. Era pecado usar um brinco. Tudo era pecado.
tudo era pecado. Era pecado ir na igreja católica, passar na calçada da igreja católica, era pecado ir para cinema, tudo era pecado. Certo? Mas meu pai me ensinou errado? Não, ele ensinou o que ele aprendeu. E eram as leis, a doutrina da igreja. Certo? Tudo era pecado. Hoje em dia, e um dia, eu perguntei a meu pai, eu já estava casada, eu já tinha filhos. Eu cheguei para o meu pai e perguntei, pai, por que era pecado soltar o cabelo? A gente tinha que viver de cabelo preso, amarrado, doesse a quem doesse. E enquanto a gente chegava muitas vezes na capital, em Salvador, e encontrava pessoas fazendo aquilo que a gente não podia fazer no interior. E ele disse, minha filha, é pecado porque se soltar o cabelo, corta o cabelo. E não pode tosquiar o cabelo. Opa, mas pelo menos eu tive a resposta. Mas será que não seria bom ele ter me dito isso lá atrás? É terrível, gente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. São extremos que muitas vezes, graças a Deus, que eu nunca me afastei dos caminhos do Senhor. Eu sempre permaneci aos pés do Senhor e tive a oportunidade de decidir, quando eu era adolescente, se eu queria deixar a igreja ou se eu queria continuar. E graças a Deus, eu continuei firme até hoje para a glória de Deus. E aí, nós temos aqui nesse primeiro parágrafo do segundo tópico, que é tipo de paternidade extrema, que fala da paternidade autoritária. Agora nós vamos porque olha o que diz, antes de passar para o segundo parágrafo, olha o que diz a palavra de Deus, que diz em Efésios capítulo 6 e versículo 4, diz o quê? E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestações do Senhor. Aonde está a doutrina e a admoestação do Senhor? Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E o que a Bíblia está aconselhando? Não provoqueis a ira a vossos filhos. Tem pais que fica provocando o filho. Se você não fizer assim, você não vai para tal lugar. Ou você vai comigo para a igreja, ou você também não vai lanchar depois do culto. Ou você vai uma condição. O filho cresce aprendendo a condicionar a estar na igreja, ao invés de adorar a Deus, está ali. Eu estou aqui porque meu pai me obrigou. E isso é ruim. Mas nunca é tarde para se arrumar essa história. Certo? Talvez se Eli e Samuel tivessem parado um pouco para chamar mais a atenção dos seus filhos, nós não estávamos hoje falando da situação triste dos filhos desses dois homens de Deus. Então vamos lá, o segundo parágrafo do segundo tópico, que fala de tipos de paternidade extremista. A paternidade... Então vamos ver, nós falamos a paternidade autoritária e agora vamos para a paternidade permissiva. Quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa à mercê dos filhos a liberdade para decidirem sobre o que quiserem, o fim será calamitoso. Ora, ele tem liberdade para escolher, mas no tempo certo. Enquanto estiver sob sua responsabilidade, você é responsável. E essa paternidade, ou até mesmo a maternidade, olha aí, é um tipo de tolerância sem freio algum, que induz a criança até a imaginar que seus pais não as amam. Por quê? Porque o amor gera cuidado, gera zelo, gera proteção. Quando os pais protegem seus filhos no ponto de ensinar, conduzir no caminho, dando exemplo de vida pessoal, a criança cresce amando estar aos pés do Senhor. Isso é muito bom. Então, olha o que nos adverte o sábio Salomão. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Eclesiastes 8, versículo 11. Você pode ler na sua Bíblia. Os dois tipos de paternidade são negativos e prejudiciais, tanto autoritário quanto permissível. Um manda demais, o outro permite demais.
É o que diz assim, larga aí. É o filho largado, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer. Então temos que tomar muito cuidado. E aí, nós vamos ver aqui que os dois tipos dessas paternidades são negativos e prejudiciais ao bem-estar da família. A falta de uma paternidade segura, presente e responsável produz uma família infeliz. Agora nós vamos para o terceiro parágrafo desse segundo tópico, tipos de paternidade extremista. Eli criou filhos que se tornaram profanos. É o que o texto diz. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. É o primeiro versículo da nossa leitura bíblica em classe. Olha só, a palavra Belial é um termo um pouco obscuro, mas o hebraico tem na palavra Belial, cujo prefixo Bel e o seu sufixo Ial podem significar sem proveito, imprestável e inútil. Olha só, os filhos de Eli eram filhos de Belial, eles eram sem proveito, eles eram imprestáveis e eram inúteis. Que coisa terrível isso! Pode também significar perversão ou ser pervertido. O que é que diz? Que eles faziam o que eles queriam, pegavam as carnes do sacrifício, pegavam o pedaço que queria, ficavam com tudo que era mulher que aparecia, não dava exemplo de nada, era terrível. Não era exemplo para ninguém. E os filhos de Eli foram homens pervertidos e irreverentes, que não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo. Isso está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo do 13 ao 17. Isso é lamentável. Um pai que tinha uma posição especial, que representava Deus perante Israel, tornou-se um pai relapso para com a sua família material. A paternidade autoritária e a permissiva são prejudiciais à família. Então, cuidado com os extremos, viu? A paternidade extremista, a autoritária e a permissiva, todas elas são um veneno para o bom andamento familiar. Então, agora nós vamos para o terceiro parágrafo, terceiro tópico da nossa revista, que traz como título a importância da paternidade na vida dos filhos. O terceiro tópico é o fracasso de dois pais relapsos com os filhos. Esse traz a história. O primeiro parágrafo é omissos para com os filhos. O texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Nós já lemos isso. Olha só, imaginem vocês um homem dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos, não era 4 dias, que tinha uma família constituída de pelo menos 2 filhos, os quais, convivendo com os trabalhos sacerdotais do pai, não conhecia ao Senhor. Por quê? Eles viam o pai só se preocupando com o trabalho do templo, o trabalho do tabernáculo, o trabalho dele, o olhar para fora, o olhar para o povo, e esqueceu do seu povo, dentro de casa, os seus próprios filhos. Não conheciam o Senhor. No caso de Samuel, não foi muito diferente. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina. Olha que interessante. Sabe quem é Samuel? O filho de Ana, que foi colocado na mão de Eli, do sacerdote Eli, para ser criado na casa de Deus, no templo. Olha só, vê mesmo. Samuel foi criado por Eli. E por que Samuel, que foi criado por Eli, vendo como os filhos de Eli se comportavam, ele, quando tem seus filhos, ele não faz contrário. Sabe por quê? Porque ele aprendeu com Eli a maneira de cuidar. Ele viu Eli deixando seus filhos sem se preocupar, só se preocupando com a coisa espiritual. E ele aprendeu e caiu no mesmo erro. Olha mesmo. E o que é que a gente encontra aqui? Samuel não foi muito diferente. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina. Tornaram-se avarentos e profanos. Quando foi confrontado a respeito do mau procedimento de seus filhos, que foram rejeitados pelos anciãos do povo, porque os anciãos do povo rejeitaram os filhos de Samuel. Disse: não, eles não servem, não. Eles têm comportamento que não condiz com o que nós sabemos que é o certo.
Agora veja a vergonha desse pai. Ele podia ter evitado isso? Podia, mas não fez. Isso nos mostra o quê? Que todo mundo está sujeito a errar, mas não a permanecer no erro. E Samuel sentiu-se também rejeitado. Ora, se rejeitou meu filho, rejeitou a mim. Não é assim. Você é uma pessoa, seu filho é outra pessoa, apesar de ter sido gerado. Olha só. Então vamos lá. 1 Samuel capítulo 8, versículo 5 ao 7, vem falando a respeito dessa história desses filhos de Samuel. A filosofia de alguns líderes cristãos de que a ordem das coisas começa com o ministério e depois a família é equivocada. O nosso ministério começa na nossa família, viu? A prioridade dos obreiros cristãos antes do ministério começa com a sua própria casa. O apóstolo Paulo destacou que para que alguém deseje o episcopado, deve, entre outros princípios, governar bem a sua própria casa e ter os filhos em sujeição. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4. É preciso ensinar disciplina para seus filhos, mas para isso é preciso estar presente na vida deles. Como é que você ensina alguém se você não está presente na vida deles? Como é que o pai vai ensinar se nunca se senta para conversar com o filho? Nunca para perguntar o que ele está sentindo? Chega na igreja e diz, você pode ficar calado, você é meu filho, não pode dar opinião. Não pode isso. O seu filho na igreja é membro, é ovelha igual a outra ovelha do outro casal. É assim que eu entendo. Então veja só, não há disciplina familiar sem a presença dos pais. Não existe. Segundo parágrafo do terceiro tópico, que fala o fracasso de dois pais relatos com os filhos, a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Sem que esses sacerdotes exercessem autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis e propensos às fraquezas da carne. Tudo isso foi gerado porque os seus pais não cuidaram deles como deveria cuidar. Deus espera que os líderes de igreja na atualidade exerçam sua liderança em casa. Eli e Samuel se isentaram de responsabilidade para com seus filhos. Da mesma forma, no ministério, o obreiro deve ser um pai que cuida principalmente da própria família. Leia em 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo capítulo 5, o versículo de número 8. 1 Timóteo, vamos ler aqui, 1 Timóteo, cadê você? 1 Timóteo capítulo 5, o versículo de número 8 diz assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. É o que diz a Bíblia. O terceiro parágrafo desse terceiro tópico do fracasso de dois pais relapsos com os filhos fala do tratamento inadequado. Tratamento inadequado. Esta lição, inevitavelmente, não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos no ambiente eclesiástico. Isso é muito importante. Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Não é porque você é filho do pastor, é filho do líder, é filho do obreiro que você vai ser melhor do que os outros. Você precisa ser tratado da mesma maneira, sem privilégios, porque é filho dele. Viu? Isso é muito interessante. Há uma pressão natural com a família do pastor por causa da natureza pública de sua função. Filho de pastor nunca pode fazer nada. Todo mundo pode fazer o que quiser. Filho de pastor, se fizer, é o filho do pastor. O dedão está apontado. E quem aponta o filho do pastor esquece que tem todos esses dedos voltados para si próprio. Então, se você tem costume de apontar os erros de filho de pastor, de filho de obreiro, pode parar com isso. Você é o primeiro a ser apontado. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como outros filhos. São crianças, adolescentes, jovens e adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais. Seja pastor na sua casa, viu? Seja líder na sua casa. Infelizmente, quando não se tem um tratamento sábio com os filhos de obreiros, alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se revoltam,
rebelam-se, não se submetem à liderança como forma de rejeição a esse tratamento. Toda ação tem uma reação. O modelo bíblico de tratamento adequado passa pelo respeito e admoestação. Leia Efésios capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Vai ser muito bom. Todo pai cristão deve zelar por sua família com dedicação e responsabilidade. Os pais são exortados para concluir a ensinar os filhos, conversando com eles e orientando-os para a vida. O líder que tem a consciência de que seu ministério começa na sua casa, esse líder será abençoado. Então essa lição no dia de hoje vem nos ensinar a ser líder dentro da nossa própria casa. Você, pai, exerça a sua liderança, a sua função, exerça o propósito que Deus deu para você como pai de família. Tenha cuidado com seus filhos. Essa foi a nossa lição com o título A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos. Nós temos a palavra-chave de hoje, paternidade. Nós temos as perguntas, vamos revisar, ver se você aprendeu. Vamos lá? Quem eram os filhos de Samuel? Joel e Abias. Muito bem. Na vida da família, quem são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos? Os pais. Vamos lá? Quais são os dois tipos de paternidade extremista? Vai ao extremo. O autoritário e o permissivo. Certo? Além de ensinar disciplina para os filhos, o que os pais devem fazer? Eles devem estar presentes na vida dos filhos. Porque Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade familiar? Eli e Samuel se isentaram dessa responsabilidade porque não tinham tempo para os filhos. Então, esqueça o exemplo deles, que não tinha tempo para os filhos. Tenha tempo para seus filhos. Procure ter tempo para os seus filhos. Então, Deus continue nos abençoando. Foi muito bom estar aqui. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. Continue lendo a palavra de Deus, estudando a revista da Escola Bíblica Dominical e tenha sempre com você a presença do Espírito Santo de Deus para ser o seu professor por excelência. Deus continue nos abençoando. Até a próxima lição, se o Senhor assim nos conceder esta bênção de estar falando aqui, aprendendo junto a lição da Escola Dominical e nos alimentando com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Deus nos abençoe.